Boa noite, pessoal, tudo bem? Nesse momento ao vivo pela Unirp, é um grande prazer estar com todos vocês. Inara, Paulo, sejam muito bem-vindos à nossa live. Luana, a gente vai agora chamar o Dr. Eduardo, acabei de falar com ele. A gente vai fazer hoje uma live muito importante nesse momento que a gente está passando, esse momento de pandemia, e já está aqui com a gente. Então, vou adicioná-lo. Façam suas perguntas, enquanto ele aceita, a gente vai conversando. A gente está... Olá, doutor! Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, e você, Juliana? Tudo jóia! Mais uma vez quero agradecer novamente pela oportunidade, por esse momento tão importante, nesse cenário tão desafiador, nessa live sobre o quanto que a nossa mente pode nos ajudar, né, a gente se desenvolver, a gente utilizá-la da melhor maneira possível, principalmente num cenário tão desafiador, não é, doutor? Com certeza, Juliana, quem está nos vendo, é importante nós estarmos com um autocontrole mental, emocional e vou até mais longe, espiritual. Porque a partir do momento que nós temos um autocontrole, nós temos uma serenidade para nós tomarmos as decisões, nós podemos escolher as melhores decisões que vai nos ser favoráveis. Porque quando as pessoas são de pânico, de pavor, normalmente elas costumam tomar decisões de maneira assim, impulsivas, e essa maneira impulsiva nem sempre vai definir o melhor resultado para a pessoa. Então, por isso que é importante nós aprendermos a dominarmos a nossa mente, a aprendermos a controlar nossas emoções, usarmos a nossa inteligência emocional a nosso favor e não a nossa ignorância contra o nosso corpo, e contra a nossa mente e contra a nossa pessoa. É tão importante que você falou, doutor. A gente está passando por um momento extremamente desafiador, de um grande desgaste emocional, né, por conta de todo esse cenário, né, político, econômico, cultural, mental, né, esse desafio com relação à nossa... A gente está com algumas evidências muito sérias com relação à doença mental, né, principalmente com esse momento da pandemia. E como que a gente vê, como que você vê, doutor, a importância da diferença entre o cérebro e o que a gente pode fazer com relação à nossa mente? O que nós começamos a comentar, a partir do momento que nós aprendemos a ter um autoequilíbrio, temos um autocontrole, as emoções, elas são naturais. Todos os seres humanos, eles são sujeitos no dia a dia a ter N tipos de emoções e N tipos de emoções diferentes. Isso é natural. Agora, o que é importante é nós aprendermos a ter esse autocontrole. Isso que vai fazer a grande diferença entre o sucesso e o insucesso, entre a dor, sofrimento e doença, e uma condição de equilíbrio, de harmonia e saúde. Então, portanto, a partir do momento que, como você falou, nesse momento de crise, meu pai, ele vai fazer 96 anos agora em agosto. Olha! E a pessoa que eu tenho mais contato em termos de idade avançada, a não ser eventualmente alguns pacientes, e eu já fiz alguns questionamentos. Já teve uma fase da tua vida, desde que você se lembra de criança, que não teve, entre aspas, desafios? Eu nem vou falar crise. Por quê? Porque crise e normalmente problemas dá uma noção, até em termos de elaboração mental, que isso está longe de uma solução. Enquanto que quando nós usamos já até uma mudança da linguagem, é um desafio, opa, o que eu preciso fazer para transpor, para transcender? Então, voltando à pergunta, termos uma condição de equilíbrio físico, mental, emocional e espiritual,
E nós estamos aqui como seres humanos, agora já pegando um pouquinho a linha do cérebro. Se nós temos em torno de 100 bilhões de neurônios e, infelizmente, a grande maioria das pessoas chega no final da vida dela aqui na Terra, ela não usou grande parte desses neurônios, não fez novas conexões, não fez novas sinapses. Então, o importante é aprendermos numa condição que nos denota desafio, que nos coloca uma barreira. Então, assim, usarmos os nossos neurônios a nosso favor. O que nós podemos fazer diferente? O que nós podemos usar a nossa criatividade, usar a nossa imaginação. Então, por isso que o Criador nos deu essa capacidade, inclusive, de diferenciar entre os outros animais. Nós, seres humanos, somos os seres que têm primatas, que têm a maior capacidade de intelectualizar, capacidade de pensar no passado, de aprender com o passado, de imaginar o futuro e de viver o presente. Então, eu conclamo a todos nós, antes de tomarmos qualquer decisão desfavorável ao nosso ser, vamos analisar, ponderar e ver qual que é a melhor decisão a nosso favor. Ótimo que você refletiu. Principalmente quero agradecer, né, como fazemos parte, né, da disciplina de inteligência emocional da instituição, juntamente com a professora Maria Cristina, que está aqui presente na nossa live. Eu acho que inaugurando o Instagram. Que legal. Parabéns, Cris. Convenci. Muito bem. Lives, né, Cris? E quero agradecer a presença, estou vendo vários alunos, várias pessoas que estão aqui presentes, pessoal que está nos assistindo, principalmente a importância que você citou, quando a gente associa esses pontos da nossa vida, né, quando a gente consegue conectar a gente mesmo, né, e dar comandos adequados para que a gente viva melhor e não adoecer por conta de uma preocupação exagerada, com medo, né? Eu acho que a gente está no momento do resgate desse medo. Doutor Eduardo, gostaria de perguntar que ferramentas práticas do nosso dia a dia, que você comenta tão bem, que a gente pode utilizar para esse autocontrole emocional? Antes de finalizar essa pergunta, eu vou fazer uma introdução. O nosso sistema nervoso, ele tem o sistema voluntário, que é esse que nós coordenamos dependendo da nossa vontade. Vou levantar a mão, então dependeu de um pensamento e uma ação, uma comunicação com o meu braço para levantar a mão. Agora, nós temos o sistema nervoso autônomo. O que é o sistema nervoso autônomo? É um sistema nervoso que o próprio nome já diz, ele tem um automatismo, ele é automático. Nós estamos dormindo, agora mesmo nessa live, quem nos está assistindo, o nosso coração está batendo, o nosso pulmão está expandindo. Aí, gente, para chamar mais pessoas. Isso, está expandindo, o nosso trato gastrointestinal está trabalhando. Isso independente da nossa consciência. Agora, a partir do momento que nós aprendemos a estimularmos o sistema nervoso autônomo, que é subdividido em simpático, em dois ramos, um simpático e outro parasimpático. O simpático, ele serve para nos dar energia, então ele acelera, é muito importante, mas desde que tenha um equilíbrio. Por quê? Quando ele é extremamente acelerado nas situações de emoções reativas, como medo, raiva, temor, tristeza, mesmo numa condição de depressão, angústia, isso promove uma formação de uma cascata de químicas, e essa cascata de químico, principalmente excesso de adrenalina, noradrenalina, cortisol, vai promover uma intoxicação em cada célula do nosso corpo. A partir do momento que nós temos a condição de monitorar isso,
aprendermos a fazer os breaks necessários através do estímulo do parasimpático. O parasimpático, o que ele faz? Ele, em vez de gastar energia, ele preserva, armazena e ele restabelece todo um equilíbrio, uma homeostasia e nos permite a regeneração e revitalização de cada célula do nosso corpo. Agora vamos à resposta. A partir do momento que nós temos um pouco de conhecimento, o que nós podemos fazer para poder ter esse autocontrole? Primeiro é analisarmos a situação que nós estamos. Por exemplo, o coronavírus, tem muitas pessoas que estão com muito medo, outros já estão com muita raiva, outros entrando em síndrome de pânico, em desespero, em fobia. E muitas vezes é uma crise também, obsessão, compulsão. Então, pensamentos compulsivos, né? Pensamentos compulsivos. Então, está tendo assim, um descontrole muito grande. A partir desse momento que a pessoa se sente que ela está sem o controle, analisa o que é que está me provocando isso. Qual é o verdadeiro perigo? Por exemplo, nós não devemos negligenciar o coronavírus, mas também nós não podemos nos curvarmos e já nos tornarmos vencidos antes de ter um contato com ele. É o que está acontecendo. As pessoas estão vendo muita noticiário, lógico, está acontecendo mortes, está acontecendo contaminações, mas o que nós podemos fazer? É justamente aprendermos a ter esse autodomínio. Esse autodomínio pode ser conseguido pelo estímulo do parasimpático. E como nós podemos fazer o estímulo do parasimpático? Só de fechar os olhos, respirar fundo, nós já ativamos o nosso parasimpático. Principalmente quando nós respiramos insuflando o diafragma para baixo, ele promove uma estimulação dos nervos vagos, e o nervo vago ele é predominantemente parasimpático, e com isso já melhora a frequência cardíaca, diminui a pressão arterial, diminui o ritmo respiratório, e com isso a mente, olha como que o cérebro é inteligente e o corpo é inteligente, percebendo que o coração está com uma frequência menor, que está respirando menos, a mente já se acalma. Então, assim, é uma interação, uma comunicação de duas vias, aferente, que manda estímulo para o cérebro e que, ao mesmo tempo, recebe estímulo do cérebro. E nessa interação, nessa comunicação, percebeu que o coração está mais calmo, a mente acalma. Aí, o contrário também é verdadeiro. Quando a pessoa ela acalma a mente, o coração também acalma, a respiração acalma. Então, é uma interação muito grande, e um dos fatores de nós analisarmos é justamente isso, aprendermos a ter esse domínio do parasimpático, diminuirmos a procura de muitas notícias ruins. Não é, como eu falei, negligenciar, mas não deixar que a nossa cabeça, os nossos pensamentos, a nossa mente seja bombardeado por notícias ruins. E uma coisa importante é irmos para a natureza. Irmos na natureza, nós temos íons negativos que é benéfico para o ser humano, é como se fosse uma energia Qi, ou chinesa, ou um prana, da medicina ayurvédica hindu. E isso nos restabelece, nos revigora, nos revitaliza. Ouvir músicas mais calmas, clássicas, que tenha uma frequência parecida com o do cérebro. Só para vocês terem uma noção, temos a quinta sintonia, depois eu recomendo para vocês, de Beethoven. A Márcia Capella, ela é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela está fazendo vários trabalhos mostrando que as pessoas ouvindo a quinta sintonia de Beethoven, música barroca, elas conseguem entrar numa frequência semelhante à frequência cerebral e está curando vários tipos de câncer, principalmente câncer de mama, pela quinta sintonia de Beethoven.
Nossa! É muito interessante isso. É lógico que está ainda um trabalho em andamento, mas o que ela já publicou, já houve uma melhora e uma evolução de várias mulheres com câncer de mama só de ouvir a Quinta Sinfonia de Beethoven. Uau! Dormir. Então vamos lá, doutor. Só para voltar aqui, Pode. até fazer uma perguntinha. Quero agradecer o pessoal. Vai deixando o coraçãozinho aí para chamar mais pessoas, pessoal. Isso eu aprendi agora nessa época de live, viu, doutor Eduardo? Uhum. Então vamos lá. Não sabia dessas ferramentas. Sempre aprendendo com a Lógico. pandemia. Primeira coisa, aceitação da realidade, né? A gente não precisa aceitar, entender o momento, né? Uhum. Um ponto importante. E trabalhar a primeira autoconsciência dessa minha emoção. Se é tristeza, se é o luto, se é preocupação, medo, se é questão da raiva. Entender para ressignificar essa emoção e poder lidar com mensagem do parasimpático para corresponder o que significa isso e corresponder melhor atendendo essa autoconsciência dessa nossa emoção, autoconsciência emocional. Isso é fundamental. É fundamental as pessoas se não renegarem, porque a partir do momento que elas conseguir que elas possam ser os responsáveis pela vida dela, e é importante também elas se tornarem responsáveis. Eu estou tendo essa emoção, tudo bem, vamos analisar essa emoção e vamos ressignificar. O que eu posso fazer para transpor esse estado emocional? Então, isso é de fundamental importância nós aceitarmos e nós analisarmos o que nós podemos fazer e nos tornarmos responsáveis. Ótimo. Você está me ouvindo, doutor? Estou te ouvindo. É que tô vendo que eu tô travada aqui minha imagem, não tá? Mas só a imagem, mas o som tá normal. Então vamos lá. Um ponto importante, até nossa aluna e agora a Cláudia colocou a meditação, seria a respiração da meditação? Como você falou que fechar os olhos e respirar para acalmar e mandar a mensagem seria como se fosse a respiração da meditação? Só a respiração, em algumas situações que você está com as emoções afloradas, só de você respirar entra num estado de ondas alfa, quando pode fechar os olhos, fechando os olhos, e mesmo quando você estiver dirigindo, eu particularmente, às vezes, quando tem uma cirurgia que começa a sair fora do meu controle, começa a ficar um pouquinho mais desafiante, eu procuro respirar e para realinhar o procedimento que eu estou fazendo. E quando possível, as pessoas, desde que elas não estejam em direção, elas não estejam nada, fechar os olhos. Então, só isso já entra num estado de ondas alfas, isso acalma e aumenta a lucidez, aumenta o foco, aumenta a atenção e aumenta a criatividade. Agora, o outro fator que a Cláudia chamou a atenção, meditação, na minha opinião, deve-se reservar um tempo, um espaço onde não tenha influências, principalmente de sons externos, que a pessoa possa desligar o celular, fechar a porta, eventualmente, do quarto, sentar, coluna ereta, fechar os olhos, respirar e, além disso, no estado meditativo, temos várias técnicas. Uma do que eu sigo, a língua no céu da boca, porque isso fecha todo o circuito energético. As mãos podem ficar assim, assim ou assim. E o foco aqui na região da glabela, com os olhos fechados, como se você estivesse fazendo isso. Quando os olhos
eles tomam essa direção e para cima, já ativa o parasimpático e a pessoa entra num Uau. estado de calma. Isso é uma função neurológica. E com algumas pessoas, a necessidade, porque vem muitos pensamentos, então pode-se entoar um mantra, ou qualquer outro tipo de mantra. Ou música que a gente pode colocar um O som enquanto música, está meditando. na minha opinião, numa fase inicial que as pessoas elas têm muitos desafios, não conseguem parar de pensar, a música talvez elas ajudam a dirigir, mas depois de algum tempo não há necessidade. E o estado meditativo, ele promove justamente um aprofundamento das ondas cerebrais. De alfa, ele vai para teta. A teta, só para vocês terem uma noção, é a ondas cerebrais da cura. Praticamente todas essas curas conhecidas como Theta Healing, Jorei, Reiki e outras mais, cura reconectiva, a pessoa precisa estar na onda teta para curar. E nas ondas tetas é produzido o neurotransmissor GABA. O neurotransmissor GABA, 1 grama de GABA seria igual 10 gramas de benzodiazepínicos ou de indutores de sono. E a grande vantagem é que o GABA é produzido no cérebro. Os efeitos do GABA só são efeitos proativos, não tem nenhum efeito colateral, é zero de efeito colateral. E ela dá uma condição de euforia, de prazer, de relaxamento e de calma. E, além disso, nas ondas tetas, nós, quando entramos nas ondas tetas pela meditação ou, eventualmente, pela indução do sono, nós temos a possibilidade de reciclar todos os nossos pensamentos. Isso, para quem está fazendo psicologia, é uma informação assim, fantástica. Reciclar todo o lixo mental, todas as emoções negativas e, além disso, nas ondas teta, nós temos a capacidade de transformar a memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Olha só, a semana que vem tem prova com os nossos alunos daqui. Fica a dica de longo prazo da nossa memória. Né? E uma coisa importante da memória é o seguinte, quando nós estamos, igual as pessoas estão vendo essas lives, enquanto nós estamos acordados, nós estamos dando as informações. Agora, o armazenamento é durante as ondas teta. Então, até para ficar mais inteligente, você precisa dormir bem. Por isso que é importante. Mental. Agora, não adianta ficar até tarde estudando, até tarde sem. A gente precisa dormir como fonte de saúde mental. Inclusive, muitos alunos me procuram, principalmente da faculdade de medicina, eles querem estudar demais e muitas vezes estudam 10 horas por dia, o tempo todo que está fora da faculdade está estudando, só que o aproveitamento é quase zero. Perfeito. E normalmente eles pegam um livro, se depois de 15 minutos você perguntar o que você está lendo, ele não sabe que matéria que está lendo. E o que eu recomendo em termos de melhorar para o aprendizado, além de música barroca, isso entra nas mesmas ondas do cérebro, nós fazermos um relaxamento sintônico. Como que é o relaxamento sintônico? É bem rápido, porque nós não temos muito tempo. Então, concentra com os olhos fechados. Vamos lá, todo mundo, pessoal. Concentra, por exemplo, na mão esquerda. Sinta pesado, sinta ela formigando, ela dormente. Depois, e relaxa. Depois, no antebraço esquerdo, no cotovelo esquerdo, no braço direito, no ombro. Então, isso vai fazendo em cada parte do corpo. Comandos. Qual a importância? A importância é tirar as informações dos 5 sentidos e levar para um estado de maior concentração, de maior foco. Além disso, usar a música Beethoven ou Mozart
e ler um texto. Ler um texto Uau. ouvindo essas músicas. São músicas mais agitadas. Então, isso vai promover uma ativação, uma energização mais para o cérebro. Vai jogar mais energia para o cérebro vai ficar mais atento. E depois disso, música barroca, bem clássica, bem baixa, tipo Sebastian Bach, Pachelbel, Handel, mesmo música tipo Enya, e as pessoas começam a ler e entram mais, elas afirmam mais, assimilam mais a memória. Então, isso são formas de a pessoa aprender melhor, em vez, como eu estava falando, em vez de ficar 10 horas estudando, se ela estudar 1, 2 horas, e se ela fizer atividade física, que é outro fator importante também para acalmar, se ela dormir Eliana, bem... Hoje era manhã, estava falando sobre isso, a importância da atividade física. A Eliana da Educação Física está aqui, firme então, e forte, apoiando. Eu vou falar uma coisa específica para todos e com ênfase para a Eliana. Antes disso, uma pergunta. A coordenadora da veterinária perguntou que a gente tem muitas pessoas aqui, eu sei que estão na meditação, que eles estão dando feedback. Quem vai começar a meditação? Só para a gente fechar essa parte. Quais os termos científicos, né, que a gente tem a partir de quanto tempo de meditação a gente já tem resultado? Ele normalmente tem um trabalho da Lara Salazar, parece, ela é da Universidade de Harvard. Ela fez um trabalho de 8 semanas, já consegue promover um aumento, uma hipertrofia da região pré-frontal, que é o maestro, é o que coordena todo o nosso cérebro e todo o nosso corpo. A partir de 8 semanas, meditando uma média de 20 minutos por dia. Isso que eu queria perguntar. 20 minutos por dia. O ideal para as pessoas que querem realmente aprofundar e melhorar o seu estado físico, mental e espiritual, são 2 vezes. Uma de manhã e outra à noite. O ideal antes do sol se pôr, antes do sol nascer e durante o período que o sol está se pondo. É lógico que as pessoas estão num ritmo de trabalho, estudo, mas quem não puder, pelo menos de manhã e antes de dormir. Que seja 1 minuto, o ideal é 20, mas 1 minuto já faz uma grande diferença. Então, voltando... Um estudo que mostra resultados já nos 5 minutos por dia. Então, assim, até aquela pessoa que não deu tempo, está corrido, pelo menos uns 5 minutos já tem um resultado científico da meditação com relação ao nosso cérebro. O ideal seria 20, como o doutor Eduardo citou. Mas, não fiz, tal. 5. E a gente vê muito o horário das 6 horas da manhã, né, doutor? Para a gente meditar, para a gente iniciar. É muito bom. Inclusive, se você acompanhou o Milagre da Manhã, quem quiser, tem no YouTube gravado 19 Milagres da Manhã, e as pessoas podem ter uma referência como fazer no cérebro em alta performance. Agora vamos voltando para Eliane, que perguntou sobre atividade física. Isso. Além da importância da parte cardiorrespiratória, então melhora a frequência cardíaca, melhora a frequência e expansão respiratória, melhora, desintoxica a pele, porque as pessoas normalmente costumam a sudorese provocar uma liberação das toxinas, melhora muito. Nossa, eu nunca tinha ouvido falar sobre essa sudorese, né? Sudorese elimina várias toxinas, vários metais pesados, só isso já vale muito a pena. Além disso, melhora o sistema muscular, melhora as articulações, e agora eu vou para o cérebro. No cérebro, o que promove? O nosso cérebro, ele tem aproximadamente 2% do peso corporal.
E ele recebe de nutrientes, de sangue e de oxigênio em torno de 23% a 25%. E esse aumento de nutrientes para o cérebro, o que ele vai promover? Ele vai promover a formação de uma substância chama fator neurotrófico derivado do cérebro ou neurotrofina. Que bicho é esse? É justamente, eles servem como fertilizantes para melhorar as conexões, as sinapses, eles aumentam as conexões, as pessoas ficam mais ativas, com maior foco, com maior ação, com maior e promove o fator neurotrófico derivado do cérebro. Ele promove a neurogênese. O que é a neurogênese? A formação de novos neurônios. Então as pessoas ficam muito mais inteligentes. E o outro fator, a endorfina produzida no cérebro, na atividade aeróbica principalmente, vários trabalhos têm mostrado que 1 grama de endorfina produzida pelo cérebro equivale a 27 vezes a potência... sem remédio. Potência da morfina usada para pacientes com dor de câncer. E isso produzido aqui. Então, é fundamental. A gente tem tudo dentro da gente, com um mecanismo de cura, de libertação, de ressignificação. Né? É claro que a gente está vendo um aumento exagerado do uso de medicamentos, né? Como que você avalia, doutor Eduardo, essa questão das pessoas quererem não lidar com o esforço de ter esse, né, na motivação, de ter essa automotivação para se esforçar com a meditação, com a atividade física, com a respiração, com essa concentração. Como que você avalia as pessoas que a gente está vivendo esse aumento significativo do uso de medicamentos, principalmente no momento que a gente está vivendo, doutor? Eu vejo assim com uma certa até tristeza o porquê das pessoas, elas não estão despertando em procura de um bem-estar, de uma saúde. E há uma tendência, em grande parte das pessoas que procuram medicamento, elas justamente não fazem, não tomam esses passos que nós estamos comentando. Elas começam a ter uma dor, ter um mal-estar, elas já querem uma cura ou uma melhora dos sintomas, elas querem tratar os sintomas. Então, elas estão à procura de uma condição, assim, de uma pílula mágica que resolva, entre aspas, os desafios delas. Elas não aceitam, elas não tomam consciência e elas não se tornam responsáveis pela vida dela. E com isso, elas também, Juliana, elas querem um prazer imediato. Pessoas, eventualmente, estão com, por exemplo, um desespero, um medo. É muito mais fácil para elas tomar uma substância que vai pôr um véu para que elas não enxerguem a realidade e, com isso, elas se anulam. E nós sabemos que todos os medicamentos, todos, sem exceção, têm efeitos colaterais. Uma das coisas que eu li há pouco tempo... Muito importante. Uma das coisas que eu li há pouco tempo, eu não sabia, é o seguinte. Quando você pega, por exemplo, um chá de capim-limão, de erva cidreira, qualquer outro chá que tem os benefícios. Delícia. Eles não têm... A própria planta, elas têm os antídotos para os possíveis sintomas. Por exemplo, que um chá tenha 10 componentes que possam eventualmente provocar um efeito colateral, só que elas têm um antídoto para bloquear esse efeito colateral. O que não acontece em medicamento. Medicamento sintético, como o corpo não reconhece como natural, ele vai sempre agredir
algumas células, átomos, moléculas, órgãos do corpo. Porque ele não tem esse antídoto natural que tem as plantas. Como as plantas não podem ser patenteadas, as grandes empresas, elas descobrem a química semelhante da planta, só que eles não produzem os antídotos. Eles só produzem o que vai eventualmente melhorar, entre aspas, ou não, um efeito, só que para cada um medicamento que está melhorando um efeito, está piorando 2, 3, 4, 5. E a indústria farmacêutica não para de rodar, porque ela vai produzir outros produtos para combater aqueles outros efeitos. É tão importante isso, que a gente vê agora como uma evidência, né, o aumento do uso de medicamentos, e as pessoas querem muito rapidez, né, dos seus problemas, e não querem lidar, né? É até importante com relação a essa questão. Temos duas perguntas aqui, só um comentário da Eliana, que a da educação física, ela falou que a nossa aluna o filho tem autismo leve, e a partir do momento que iniciamos um trabalho com ele de atividade física, tudo isso que o doutor falou está acontecendo na vida dele. Então, a gente tem evidências. Eu tenho um estudo do Frank, em 2000, né, que até eu comentei com algumas pessoas, a atividade física, né, o benefício da atividade física com pacientes depressivos, 3 grupos: o que tomavam medicamentos, o com atividade física e com as duas associações. A gente teve uma recaída, melhora significativa de 4 meses em todos, mas porém a recaída e a volta, porque é aquilo que o senhor falou da questão do sintoma, a pessoa quer lidar com o sintoma, mas a causa, né, dessas situações de depressão, da tristeza, né, de ressignificar essas emoções, né, dessa autoconsciência, não trabalha, né? E aí o que acontece? A atividade física, por todos esses benefícios, foram dentro de todos o grupo, foi que teve uma recaída. A gente teve 30 de recaída do medicamento e 8% de recaída com atividade física. O benefício que tem a longo prazo sobre a nossa vida. E uma pergunta que foi feita, né, sobre as vitaminas, né? Você falou do chá, né? Até falando do chá, a Ada perguntou a sugestão de chá para uma pessoa que tem pânico, que deve tomar. Seria aqueles chás que tem um efeito tranquilizador? Mas baseado na planta valeriana, alfazema. Depois vocês podem perguntar, a Esther está nos assistindo, ela é nutricionista, ela podia dar algumas dicas de chá. Está ouvindo, Esther? Ai, ótimo. Agora em relação Bulungu, a valeriana, o que mais, Esther? Olha lá, Esther. Enquanto agora camomila. Camomila. Por exemplo, atividade física, só para ilustrar, eu particularmente, de cada 100 pacientes que eu atendo, capim-limão, a não ser que o paciente esteja em coma, eu não oriento fazer atividade física, mas mesmo assim ele está fazendo fisioterapia. E eu tenho vários pacientes que eles ficaram livres de medicamentos, livres de depressão e livres de cefaleia depois que eles adotaram a atividade física. Sim, a gente tem até pessoas aqui aqui assistindo a gente que é a prova viva, que ficou hospitalizada, conheço pessoas, né? A gente tem aqui no grupo, tá com a gente, e por conta da atividade física, por conta da meditação, são pessoas que não tomavam 7 remédios. Tem uma pessoa aqui que tomava 7 remédios e hoje não está tomando nenhum. Né? Não precisa. Olha só, né? Uma coisa, a Maria Antônia está perguntando sobre vitaminas. Então, vitaminas, por exemplo, eu tenho feito um trabalho de prevenção de Alzheimer. Particularmente, para se tomar vitaminas, é ideal que se faça uma avaliação. Por quê? Porque as pessoas vão supor... É incrível, num país
tropical igual ao nosso, a grande maioria da população tem carência de vitamina D. Eu, particularmente, eu não tenho muito tempo durante a semana de tomar sol, mas sempre que eu posso, no sábado e domingo, eu fico uns 15 a 20 minutos tomando sol. E tem muitas pessoas, principalmente que estão de quarentena, que moram em casa, tem toda a oportunidade de tomar sol. Agora, em relação às demais vitaminas, na minha opinião, deveria fazer uma avaliação para ver se tem carência de vitaminas. Normalmente, com a alimentação, onde tem muito agrotóxico, onde o nosso solo ele não está tão fértil, está pobre, infelizmente nós temos muita carência de vitaminas e principalmente as pessoas que se alimentam de produtos processados, produtos industrializados, produtos aquecidos, produtos que tenha fritura, que tenha gordura trans. Isso promove uma perda de energia, talvez até maior do que o próprio ganho pelo produto que ele está ingerindo. E além de ajudar a provocar muitas doenças. E uma coisa que a Esther mostrou agora, tem muitas pessoas com comprometimento de intestino, principalmente intestino permeável, o intestino que eles chamam de intestino enfesado, o que retém muitas fezes, com constipação, normalmente elas não conseguem absorver muito bem. Por exemplo, pessoas, olha só como eu tinha comentado a respeito de medicamentos, pessoas que tomam antiácidos, normalmente eles impedem a absorção de vitamina B12. E a vitamina B12 é fundamental e essencial para um bom funcionamento do cérebro. Inclusive, muitas pessoas que estão desenvolvendo Alzheimer, elas têm deficiência de vitamina B12 em consequência de tomar, por uso prolongado. Precisamos de ácido clorídrico. Ele tira o ácido clorídrico, ele impede a absorção de vitamina B12 e outras vitaminas, e a pessoa, além de não resolver um problema do estômago, vai ganhar uma possível demência ou doença de Alzheimer. Então, por isso que é muito importante as pessoas se cuidarem e evitar medicamento. Eu estou vendo aqui que a Neuza, que teve AVC, câncer, lúpus, e está curada com exercício físico, toma sol e não toma nenhuma medicação. Neuza, você está de parabéns, o corpo ele tem toda uma farmacopeia, e se você, quando aprende princípios básicos de saúde, como atividade física, respiração, meditação, alimentação saudável, sono restaurador, para que medicamento? E tem também, eu acho que uma pessoa que colocou aqui que ela fez cirurgia cerebral, né, muito delicada, e salvou a vida, orienta o pós-cirúrgico com exercícios e atividades físicas e alimentação adequadas, né? Exercício e alimentação adequada. Muito bom. A gente tem, para a gente finalizar, porque a gente passou muito rápido, né? A gente vai para a nossa última etapa. Doutor Eduardo, a gente falou de meditação, a gente falou da atividade física, a gente falou sobre a questão da respiração. Que outras o Lexin, ele falou que faz atividade física, né, toma muito sol e não usa pílulas. Parabéns, Lexin. Ele é um xamã, ele é uma pessoa que eu respeito muito. Ele é do Chile e ele realmente é uma pessoa muito comprometida. Juliana, nós temos que ter alguns princípios. Tem 73 anos. Nós precisamos ter alguns princípios que eu denomino, não eu, mas os cientistas, de pilares. Esses pilares nada mais são do que nós já comentamos. Parabéns! Na minha opinião, a alimentação saudável, e o que eu chamo de saudável é justamente isso aí. Tem que excluir, preferência crus, vivos,
tem que excluir tudo que tem açúcar, tudo que tem farinha branca, tudo que tem fritura, tudo que tenha, inclusive, óleo vegetal. Todos os óleos vegetais, quando levado a aquecimento, eles viram gordura trans. Então, eu te recomendo, se você não faz, Juliana, ou a todos que estão nos vendo, usar óleo de coco para cozer os alimentos. Trans. Com limão. Nossa, eu lembro que eu tô tomando, o doutor Eduardo me indicou para tomar de manhã óleo de coco, né, doutor? Com limão. Meu Deus, eu tô tomando. Eu vou só dar uma dica, inclusive vai sair, eu escrevi desde o início da quarentena, né, sábado para domingo, que eu até um novo artigo só sobre limão, viu, Esther? Vai sair no Diário da Região, domingo que vem. Doutor? E uma das características do limão, o limão é a fruta que mais absorve sol na natureza. Você tomando limão, você está tomando energia direta do sol. Ele tem várias propriedades para emagrecer, para diabetes, contra vários tipos de câncer, para melhorar o metabolismo da gordura, para desintoxicar o fígado, desintoxicar o trato gastrointestinal, fazer uma detox no gastrointestinal. Então, convido vocês a ver no Diário da Região, nesse próximo final de semana. O limão, se tiver que escolher uma fruta, provavelmente o limão e frutas vermelhas, que tem muitos, é antioxidante, anti-inflamatório, ajuda para combater virose, fungos e bactérias. Isso tudo no limão. Então, voltando lá, alimentação, atividade física, que nós comentamos. Eu costumo dar um exemplo com alguns pacientes meus, falo o seguinte: o dia que nevar em São José do Rio Preto, você não faz atividade física. Uma pergunta também feita aqui pra gente. Todo dia, a não ser que a pessoa faz num ritmo muito acelerado, aí recomenda-se, se ela faz muito forte, recomenda-se uns 2 dias de repouso. Ou seja, se ela faz forte. Dica todos os dias. Se ela não faz forte, ela pode, por exemplo, uma caminhada, a pessoa pode fazer todos os dias. Ou, eventualmente, 5 dias, no mínimo, de atividade física. Outra coisa importante, inclusive, eu convido vocês, vou ter uma live amanhã com o Vanusa Kinushi, no Rio de Janeiro, só sobre sono. Sono é uma coisa assim que as pessoas, eu particularmente não dava importância no sono. Eu tive uma época na minha vida que eu preferia estudar, ler, até 1 hora, 2 horas da manhã, e acordava às 6, dormia muito pouco, ficava cansado. Hoje eu já procuro dormir 10, 10 e meia, e procuro acordar antes das 6 ou 6 horas. E eu aprendi a importância do sono. Um sono restaurador, tem alguns pesquisadores que eles falam, se você tiver que comer e dormir, vai dormir. Ele alimenta muito mais do que o próprio alimento. E, importante, contato com a natureza. Eu vou dar informações para vocês. Eu li faz 10 dias. Tem um neurologista americano, ele chama James Oshman. Ele é um neurologista americano. Ele escreveu no livro dele o seguinte: depois da descoberta da penicilina, uma das grandes descobertas que os cientistas realizaram é que você fazer o ground, ou o quê? O pé no chão, o pé na grama, o pé na areia, você tem mais benefícios do que qualquer antibiótico, qualquer medicamento, qualquer outro remédio. Porque ele descarrega as nossas energias ruins e recarrega de íons negativos. Inclusive, eu recomendo, baseado em
Tá contando. cachoeira. Então, já que você... Eu recomendo pessoas, por exemplo, tá dirigindo, isso eu faço. Eu tenho feito todos os dias. Chego Cachoeira em também, casa, né, doutor? Que é faço o maior caminhada e vou fator que colocar tem, na né? terra e abraço uma árvore. Então, isso nós estamos recebendo. E pessoas, por exemplo, que ficaram muito em carro, ficaram muito em prédios, que estão recebendo em casa, põe o pé na natureza. E já que você lembrou, ao nível do mar, recebe em torno de 4.000 Tá ficando muito íons. em Ao casa, nível de né? Só. uma floresta, 3.000 íons, numa montanha, 8.000, e no pé das cachoeiras, 50.000 íons. Isso é prana, energia pura. Além disso, ter contato sempre com criança, contato com a natureza, fazer o que nós fizemos no Milagre da Manhã, Eu nunca me que foi esqueço desse número. meditação, foi atividade física, leitura de livros que possam nos engrandecer, que possa nos inspirar, escrever Exercício. inteligência emocional, escrever um diário. Inclusive, até eu dava na dica, no Milagre da Manhã, se você está tendo raiva, está tendo De medo, inteligência visualize, emocional. De inteligência escreva, parabéns, emocional. escreva e vê o porquê que você está tendo isso e qual é o antídoto. E isso, Diário das Emoções, é Aqui, fazer visualização. Quando as pessoas elas estão visualizando, ó. elas estão imaginando, o cérebro, a linguagem do cérebro que ele entende através de visualização e imaginação, elas entram no estado alfa, entram no estado de ativação parasimpático e elas entram no estado de insight e de criatividade. Então, isso são... E importante também a sociabilidade. A socialização, mesmo que nós não podemos abraçar, mas nós podemos conversar com as pessoas. Nós podemos ligar para as pessoas agora com a mídia, o WhatsApp, né? falar visualizando igual nós estamos falando aqui. Então, nós temos assim várias ferramentas que nós podemos usar para manter o autocontrole, a nossa imunidade elevada, uma energia elevada, e nós podemos até sorrir, ficarmos alegres, felizes, em vez de ficarmos tristes. É lógico, criança, animal, natureza, por quê? Isso é muito importante. A partir do momento que você dedica, que você e até os animais tem também ajudam, uma compaixão, né? uma empatia, você ama uma pessoa, você aprecia uma pessoa, ou está expressando essas emoções proativas, antes de chegar o efeito da pessoa, o efeito está aqui na tua mente. Você é o mais privilegiado, é o mais beneficiado. Inclusive, você produz, até você fazendo isso aqui, ó, um alto abraço, você produz ocitocina, que é o sorriso. Você, por exemplo, você pode até enganar seu cérebro. Mesmo que seja tenso, você faz assim, ó. O seu cérebro, o opa, sorriso, ele né? está alegre. A gente comanda pro cérebro, então, sorriso. ele te dá o feedback e fala, opa, vai para o estado alfa, vai para o estado parasimpático. Isso! Manda mensagem. Tá tudo bem. Uhum. Muito bom, doutor. Olha, quero agradecer. A Esther, uma pessoa, uma amiga minha da comunicação, ela falou que quando tem muito acesso, dá trava, né? Que ela ficou sabendo agora. Então, significa que a gente estava muito bem, as pessoas gostaram, estão elogiando. Eu espero, assim, que a partir de hoje à noite já comece o que a gente trabalhou aqui, o que você citou como os benefícios e colocar em prática a partir de hoje. Muita gratidão, doutor Eduardo.
Gratidão a você, gratidão a todos. E espero que, como a Juliana Tá falou, me ouvindo? que vocês possam, Muita gratidão que por vocês essa possam colocar em oportunidade. prática Agradecer. e com certeza vai mudar a vida de cada um de nós para melhor.